Oi, turma. Oi, pessoal. Vamos todo mundo entrando para começar a aula, né? É, Quero pedir desculpas por... pelo mal entendido. Eu que interpretei o horário errado, né? Vi que o horário era o primeiro horário, achava que era o segundo horário que começavam minhas aulas. Então, assim, peço mil desculpas pelo que veio acontecendo, né? Mas hoje a gente vai ter uma proposta diferenciada, né, do trabalho. Né? Na aula passada, nós trabalhamos com as correções das atividades que eu vinha passando online. Mas hoje a gente vai trabalhar com as correções das atividades que eu passei para vocês fazerem no caderno, ok? É uma atividade pequena, né, mas que requereu tempo para fazer. Né? Então, espero que vocês, neste momento, vocês somente acompanhem a aula, certo? Deixe para fazer as correções ao final da correção mesmo. Né? Caso você ache mais confortável fazer assim, uma vez que você consegue prestar mais atenção à aula, tá certo? Então, bem-vindos e fiquem apostos a tudo que vai acontecer na nossa aula, certo? E vai demorar as duas aulas, tá bom? Essa primeira parte da correção ela é mais simples, porque se eu não me engano são 4 questões, né? Bem rápido, né? Então, vamos lá fazer a correção? Pessoal, para fazer a correção, né, eu pedi que vocês lessem o texto, né, que estava lá. O nome do texto era Vendo com os Ouvidos. Uma dica que eu dou para vocês sempre é o seguinte: todas as vezes que vocês forem ler um texto, seria interessante que vocês conseguissem, né, antes, a partir do título, tá ok? Vocês fizessem alguns questionamentos. Por exemplo, o que será que quer dizer esse vendo com os ouvidos? Então, mais ou menos aqui eu coloquei umas fotos, né, umas imagens, onde a gente pode pensar a respeito desse texto e se de fato essas imagens elas têm alguma coisa a ver com o texto, né? E aí soa estranho quando você diz vendo com os ouvidos, né? Porque são propriedades diferentes, né? Quanto a ver, você pensa em olhos e ouvidos você pensa de fato, na orelha. Né? Então, são instâncias diferentes que a gente pensa, como assim isso vai acontecer, né? Então, no texto, a gente viu, por exemplo, que, né, tá aqui o texto, eu acho que dá para ver direitinho aí na tela. Deixa assim que disponibilizar, vocês verão, certo? Opa! Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Mas rapidinho vai estar disponível para todo mundo. Certo, gente? Então eu vou fazer essa leitura bem rápida aqui com vocês, para vocês não perderem tempo, né? A gente não perder tempo. E vocês acompanhem aí, peguem um livro se quiser acompanhar, né? Vai ser breve a leitura. Tá aqui o texto, né? Opa, precisamente deste outro lado, né? E aí o texto, né, vai na perspectiva, nesse vendo com os ouvidos. Acho que dá para todo mundo ler aí, talvez. Um pouquinho maior agora. Acho que assim fica melhor, né? E aí, né, o texto fala o seguinte, né? O título é Vendo com os Ouvidos, e ele diz mais ou menos isso assim, ó. Viajado leitor, rodada leitora, depois de andar de 2.753 pelas esburacadas estradas brasileiras, finalmente cheguei a Arapiraca.
para ver uma das partidas de abertura da Série C do Brasileiro. O jogo era ASA, Associação Esportiva Arapiraquense, para os íntimos, versus Petrolina. Eu poderia falar dos bons acarajés vendidos no estádio, da lama do gramado, do quase milagroso goleiro Genilson, do Petrolina, que defendeu até pênalti do resultado de 1-0 para o time local, dos salários dos jogadores entre 1.500 e 2.000, não tão ruins quanto eu esperava, ou dos torcedores ciclistas que assistiam ao jogo sobre as bicicletas. Mas o que mais me impressionou foram os rádios. Muitos torcedores assistiram ao jogo com seus aparelhos grudados no ouvido. Muitos mesmo. É uma mania local. Mania que já foi comum no sul e no sudeste, mas que hoje é exceção na parte de baixo do país. Vi rádios de todos os tipos pelo estádio Coaraci da Mata Fonseca. Pretos, prateados e coloridos. Modernos e antigos, pequenos como um celular e grandes como um notebook. Alguns torcedores o escutavam bem colados ao ouvido, outros preferiam deixá-lo um tanto longe e com o volume no máximo, mas ao lado não se incomodavam, pegavam carona. Os motivos para o sucesso do rádio em Arapiraca são variados. A resposta mais comum foi que, como os times mudam muito de jogador hoje em dia, só assim se pode saber o nome de quem está com a bola. Mas houve outras, várias outras. Antônio Feliciano Sobrinho, 71 anos no caso, tem uma razão vital. O melhor vistal é que os meus olhos andam meio ruins. Só assim que eu sintonizo quem é quem. Antônio Barbosa, que gastou 45 no vistoso Motobras, diz que o rádio é bom porque assim ele fica sabendo do que está acontecendo nos outros jogos da rodada. Cícero da Silva, 44 anos, que está em seu 8º rádio e escuta-o num tom altíssimo e grita para conversar com os que estão à sua volta. Sua explicação é que o rádio deixa o jogo mais animado, com mais emoção. Valdir Francisco, 43 anos, já é caso de audiente fanáticos. É apaixonado por AM desde seu primeiro motorrádio. E mesmo agora, com o moderno aparelho, continua ouvindo o rádio das 8 às 24 horas, todos os dias. Então, assim, gente, é bem interessante, né? Algumas pessoas viveram esse momento, outras não. Mas aí tem uma conexão entre o rádio, coisa que foi muito comum em uma época. As pessoas ouviam bastante o rádio. O rádio era a coisa mais importante que tinha na sociedade, principalmente nos interiores, era onde as pessoas se informavam, né? Curtiam, né? Jogos, novelas, entrevistas, né? Então, assim, muita coisa acontecia pelo rádio. Então, era o grande, por exemplo, era a nossa televisão, né? Então, assim, era o meio de comunicação que as pessoas tinham de maior prestígio na época, né? Com o tempo isso vem caindo e a gente tem outro perfil das rádios. Mas o vendo com ouvidos é isso mesmo. É o radinho lá, né? Onde você está ouvindo e assistindo o jogo ao mesmo tempo. Não é mais muito interessante essa proposta. E aí a gente parte para o texto, né? Para as questões do texto. A primeira questão do texto aí, né, na questão número 1, diz por que o autor do texto foi para Arapiraca. Então, a maioria das respostas desse estudo do texto era você consultar o texto praticamente. Acho que uma ou duas questões é que tinham de cunho de interpretação pessoal, né? Então, a maioria você consultava e voltava para o texto, para a resposta, né? Então, se você lê o texto calmamente ou não, então você vai precisar voltar a esse texto, tá certo? E aí, como resposta, a gente pode ter que, para assistir a uma partida de futebol, né? Está dito bem no começo, acho que na segunda linha do texto, se eu não me engano, mais ou menos, já diz isso, né? Qual foi o intuito do escritor, né? Do leitor aí, para fazer essa viagem tão longa, né?
Acho que 2.753 quilômetros ele fala. Bem distante até, né? Então, espero que tenham conseguido acertar essa questão aí, né? Não esquece de fazer os comentários aqui embaixo para a gente interagir melhor, né? Saber como é que vocês estão, se estão conseguindo, né? Acompanhar aí como está a correção de vocês, certo? Seguindo aqui um pouquinho mais adiante, a gente tem a questão 2, né? Ou a letra B, na verdade. Essa cidade era distante de onde ele estava? E aqui, neste momento, é uma resposta de dizer sim ou não. E assim, 2.753 quilômetros, bastante longe, né? A gente pode perceber isso que não é perto, né? Então, sim. Como o leitor fica sabendo disso? Fácil, né? O autor utiliza o advérbio finalmente para dizer que andou 2.753 quilômetros. Pessoal, e aí se você não botou assim dessa forma, ou você escreveu lá como estava no texto, né, não tem problema, né? Tá aqui, ó. Ele diz, ó, depois de andar 2.700 quilômetros, finalmente cheguei a Arapiraca. Veja só. Então, esse finalmente cheguei a Arapiraca significa que ele saiu de um lugar para outro, tá certo? Então, aí seria uma maneira de você pensar nessa resposta. Professor, mas eu tenho que dizer exatamente como está escrito aqui no seu slide? Não. Você pode dizer que você poderia colocar assim, a distância que ele diz no texto mostra que ele saiu de um lugar para outro. Que ele viajou da sua cidade para Arapiraca. Pronto, sem nenhum problema. Também estaria certo, ok? Espero que vocês tenham acertado aí, tá bom, galera? Então, vamos ver aí. Seguindo, né, a gente tem a letra C, diz, como o autor qualifica as estradas? O que ele deixa transparecer nesse modo de qualificar? Gente, se não me engano, no começo, acho que eu acho que na primeira linha do texto ele já fala isso, né? Ou se não, logo no comecinho mesmo, diz sim, ó. Viajado leitor, rodada leitora, depois de andar pelas esburacadas estradas brasileiras. E aí, galera, a gente aproveita esse momento, né, onde ele diz estradas brasileiras. Ele não está falando somente do percurso que ele fez, não. Ele está falando de maneira geral. Se vocês têm o costume de andar aqui pelo centro, né, fazer alguma com seus pais, e vocês observam, né, que a gente também sofre com essa estrada esburacada. Né? No centro tem muita parte ruim da cidade, né? E aí isso mostra vários problemas sociais, né? Sociais não, de gestão, né? Eu falo de governo, de presidente, de todo mundo, né? Essas pessoas que são responsáveis, até a prefeitura também, são responsáveis por pensar em como resolver essas questões. Se pagamos tantos impostos, a gente gostaria que esses impostos fossem investidos na sociedade. Então, por que não, né? Então, a gente já tem mais ou menos a resposta aí. Como resposta, a gente pode ter que qualifica como esburacadas, né? Como ele diz lá. E ele faz uma crítica ao mau estado de conservação das estradas, né? Então, galera, presta bem atenção aqui o seguinte. No que ele está dizendo assim, ó. Pelas esburacadas estradas brasileiras. Esse pedacinho aí de frase que ele está dizendo, né, desse enunciado que ele está falando aí, ele está fazendo uma crítica geral. Não é somente a uma, mas ele está expondo o seu pensamento a respeito da malha viária, né, ou seja, das estradas que tem no Brasil. Né? Então, muita atenção aí no que o texto diz. Então, por isso que é interessante a gente ler o texto com bastante paciência. Certo? Até aí tudo bem, né? Vamos lá, galera, dá uma interagida aí, marca um like, né? Um gostei, pra gente saber como é que tá indo, quem tá acompanhando, comenta, né? Vamos ver aí, né? Estou ansioso aqui para ver a galera comentando, e ninguém comenta, ninguém fala no chat.
né? O que é que está acontecendo? Né? Vamos lá. Seguindo aí, né, a gente tem a questão 2, né, letra A e B, onde a letra A diz que times estavam competindo. Você já ouviu falar nesses times? Por exemplo, que times estavam competindo está dito lá. Se não me engano, era Asa e Petrolina. E a segunda parte da questão é pessoal, né? Talvez algumas pessoas, alguns meninos ou meninas também que gostam de futebol, já tenham ouvido falar em um desses times de futebol. Mas talvez não também, né? Então, que times estavam jogando, né? Então, você tem Asa e Petrolina. Já ouviu falar de um deles? Na minha experiência pessoal, sim, por meio da televisão. E aí, eu não sei o que vocês colocaram, né? A maioria, a gente não tem como estar discutindo assim para todo mundo saber se um conhece e outro não conhece. Mas eu acredito que talvez assim como eu que conhecia pela televisão, vocês também conhecem pela televisão, ok? Na letra B, a gente tem esses times estão entre os principais da cidade. Com base no texto, é possível afirmar que esses times têm torcidas? Né? Então, a gente já vai observar aí. No texto, a gente observa se eles são os principais. Será que dá para perceber isso lá? Lembra naquela dica? Está em dúvida? Volta lá no texto, consulta o texto. Né? O texto é seu melhor amigo. Quando se fala em interpretação de texto, ele é seu melhor amigo. Então, outra coisa, não basta você ler nas carreiras, tem que ler com calma, né? Então, assim, tem que ter um tempinho para ler paciente, para não deixar passar nenhuma informação. Ok? Então, vamos lá para a resposta. Diz aí, sim, o narrador afirma que havia muitos torcedores no estádio. Exatamente. Né? Quando ele entra no estádio, ele fala da quantidade de pessoas que tem lá. Então, assim, tem muitos torcedores, tanto de um lado quanto do outro. Se ele fala em quase o estádio cheio, então você percebe que existe essas torcidas, né? Não vai entrar lá, senão ele dizia que estava decepcionado, que estava vazio, né? E aí, galera, como estão indo, hein? Seguindo aí, né, a gente vai para a próxima, né, que é a questão 3, onde foi pedido resposta da letra A, da letra B e da letra C. Ok? Percebam que tudo até agora que a gente fez, todas as informações elas eram encontradas no texto. Então vamos ver se agora também se mantém essa mesma perspectiva, né? Diz aí, ó, letra A. O que o autor considera curioso em relação ao uso da bicicleta pelos torcedores? Então, as bicicletas elas são fator que chama a atenção dentro do estádio. E aí, nesse momento que você está lendo, também chamou sua atenção? Então, se chamou sua atenção, com certeza você acertou essa resposta. Né? Porque é algo realmente incomum. Né? Então, vamos lá. Para a resposta letra A, a gente tem que os torcedores ciclistas. Isto é, torcedores que não usam as cadeiras do estádio. Entram ali de bicicleta que passa a ser o próprio assento. Então, assim, isso foi muito interessante na época, né? Na época que ele viu isso, era muito interessante, né? Então, assim, você imagina, você entra no estádio, você pode ter um lugar de sentar, mas você não senta, você fica na sua bicicleta. Então, chama realmente a atenção esse tipo de coisa, né? Na letra B, né, diz aí, ó, que outros detalhes são enumerados no trecho, né? Então, onde ele diz isso, né, aparece mais informações, né? Então, ele diz muita coisa. Ele diz muita coisa sobre onde ele está, o que está fazendo, né? Tudo muito interessante a forma como ele diz.
ok? Se a gente presta mais atenção, você prestar bem mais atenção, ele tem muitas informações que vai ser ditas. Olha aqui como ele diz, ó. Ele poderia comentar a venda do acarajé no estádio, a lama do gramado, a atuação do goleiro do time de Petroneiro, o resultado do jogo e o salário dos jogadores. Então ele consegue ver tudo isso. Tudo isso ele consegue enxergar, né? Ele faz uma descrição para quem está lendo, ver o que está acontecendo dentro daquele estádio. Então, assim, muito importante essa descrição que o escritor faz para a gente entender o que está acontecendo lá, né, gente? Então, é uma ótima perspectiva, né, a gente conseguir visualizar isso de maneira muito clara, né? E na letra C diz, as respostas anteriores indicam que vários aspectos hoje são mostrados ao leitor. Como isso ajuda a perceber o que se passa em campo? Ele diz que isso concretiza para o leitor o ambiente do estádio, em que várias coisas se passam ao mesmo tempo. Exatamente. Quando ele responde aqui na letra B, a venda do acarajé, a lama do gramado, então assim, para nós que estamos lendo, a gente tem uma perspectiva, parece que a gente visualiza tudo o que ele está vivendo ali. Então, quando ele descreve tudo isso, serve para quê? Serve como que estratégia para quem está lendo? De visualizar, de viver, de olhar e dizer assim, é assim que acontece ali. Ele viveu dessa forma tudo que ele está enxergando. Ok, galera? Seguindo para a quarta e última questão, a gente tem aí a letra A, B e D, se eu não me engano. Diz assim na letra A, qual é o assunto principal do texto? Então, ao final do texto, espera-se que você, nós, leitores, saibamos qual é o tema principal, né? Qual é o assunto principal do texto. Então, como resposta, a gente tem que o hábito de ir ao estádio com um radinho de pilha. Por isso que o título é lá, Vendo com os Ouvidos. Então, isso chamou bem mais atenção. Tanto que eu acho que ele entrevista 3 pessoas ou 4, falando da ideia do rádio, de estar ali com o rádio. Então, assim, toma realmente, é título, boa parte do texto fala sobre isso. Então, assim, é o assunto principal. Você percebe dessa maneira, né? Percebe, observando como as coisas se repetem, tá bom? Letra B. Esse assunto continua em evidência atualmente? Será que as pessoas ainda usam, né, esse hábito de usar o rádio, né, para a gente se comunicar? O que vocês acham, né? Então, a gente pode ter aí ainda, galera, em que tipo de cidade? É toda cidade que acontece ou não acontece mais cidade nenhuma? Por que será, né? Então, como resposta, a gente tem aí, ó, de acordo com o texto, certo? Então, assim, levando em consideração o que o texto diz, o hábito de levar um radinho de pilha aos estádios já caiu em desuso no sul e no sudeste. Pode ser que em cidades do interior ainda ocorra, mas a gente sabe que com o avanço da tecnologia, nos grandes centros urbanos, é bem provável que as pessoas estejam usando o celular, né? Alguma outra ferramenta para ouvir ou substituir até mesmo esse radinho de pilha. Então, essa era uma provável resposta. Boa parte dela já estava lá no texto, né? A outra era você pensar por que não e onde estaria. E a letra D diz, como o autor da crônica se sente diante do que observa e como é possível perceber isso. Então, assim, o que ele sente ao respeito disso, né? Diz aí, ó, ele fica maravilhado, né? Ele fica encantado ao ver os torcedores com um radinho. E pior, né? Ainda fica saudoso, né? Pensando ao deparar com um antigo hábito que se perdeu, né? Então, assim, ele viveu em certos momentos lá no sul, sudeste, né? Que ele relata que provavelmente veio de lá, né? Porque ele diz que não tem mais esse hábito, esse costume. E aí, por isso, a gente tem esse saudosismo. E aí, quando a gente fala em saudosismo, é uma lembrança boa, sabe? Aquela recordação que veio, que enche os olhos, que você fica feliz em lembrar, né? No hábito do outro. Ok? E aí, espero que vocês, né, comentem, né, quantas questões, ou bota no chat aí, acertei 2, acertei todas. Né? Não esquece de dar um like aí do gostei, né? Para a gente interagir, manter a página sempre ativa.
manter sempre atualizada com novos vídeos, né? Então, vamos lá, galera, compartilha aí, ou então, compartilha não, mas clica lá no joinha, né, no gostei, para manter a página mais atualizada e mais viva, né? Então, agradeço a atenção de vocês. Em breve eu já estarei lá no WhatsApp mandando as novas orientações dessa segunda aula. Então, agradeço a participação, tchau e até a próxima, galerinha.